Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 1º de outubro de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo. O ministro Flávio Dino, após proferiu seu voto pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, algumas semanas atrás, ele começou a ser alvo de ameaças, insultos e difamações, mas, sobretudo, preocupantes ameaças. Eis que foi instaurado um inquérito da Polícia Federal e agora esse inquérito parece, pelas informações que chegam à imprensa hoje, que já detectou alguma coisa. Saiu uma petição da Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes, perguntando em que inquérito o material apurado vai ser alocado. E, na verdade, a Polícia Federal pergunta se vai ser no inquérito das milícias digitais ou no inquérito que também apura ameaças e tentativa de intimidação do Supremo Tribunal Federal, que é o inquérito 4995, ou seja, o inquérito que apura esse tipo de crime cometido por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Tudo indica que coação no curso do processo, ameaça, intimidação, incitação ao crime, difamação são crimes mais correlatos ao inquérito em que está o Eduardo Bolsonaro do que no inquérito das milícias digitais. Seja como for, vem chumbo grosso por aí, porque a Polícia Federal dá a entender com essa petição que você vai ver nesta edição que chegou a alguma coisa e pede autorização para o Alexandre de Moraes para investigar mais ainda aquilo que já apurou. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, notificou o deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A notificação foi publicada no Diário Oficial da Justiça desta terça-feira, depois do oficial de justiça não conseguir entregar o documento pessoalmente. Na decisão, Moraes afirmou que o parlamentar está criando dificuldades para ser localizado e que permanece nos Estados Unidos de forma transitória, com o objetivo, segundo ele, de evitar a justiça brasileira. Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo foram denunciados no dia 22 de setembro. Segundo a PGR, os dois atuaram nos Estados Unidos para pressionar autoridades brasileiras, inclusive pedindo sanções contra ministros do Supremo e até contra o próprio país. De acordo com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, os denunciados chegaram a defender a suspensão dos vistos de 8 dos 11 ministros da Corte. A acusação afirma que Eduardo e Paulo tentaram colocar interesses pessoais e familiares acima da República, agindo em benefício do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por envolvimento em uma tentativa de golpe. Se a denúncia for aceita, os dois vão responder pelo crime de coação. A pena prevista é de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. Eduardo tem agora 15 dias para apresentar sua defesa ao Supremo. Até o momento, seus advogados não se manifestaram. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, pediu à Polícia Federal uma investigação por ameaças recebidas pela internet após o voto dele favorável à condenação de Bolsonaro e os outros réus. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes ao vivo. Luciano, boa noite. Boa noite, Laerte. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. Olha, de acordo com a assessoria do gabinete do ministro Flávio Dino, só
Hoje foram milhares de mensagens com conteúdo de ódio, ataques, xingamentos e algumas até com ameaças de morte direcionadas ao magistrado e aos familiares dele. Por isso é que ele solicitou, através de seu gabinete, a abertura dessa investigação pela Polícia Federal na intenção aí de tentar identificar esses usuários. A gente lembra que foi por causa justamente de mensagens dessa natureza que um inquérito foi aberto no Supremo para apurar essas circunstâncias, o inquérito das fake news, que abarca aí também os apoiadores mais radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, que publicaram nas redes sociais mensagens de ódio com também ameaças de morte a outros ministros do Supremo. Nesse pedido à Polícia Federal, o gabinete do Flávio Dino diz, por exemplo, que, abre aspas, a representação, no caso o pedido de investigação, busca garantir que a PF adote todas as medidas cabíveis para identificar os autores das gravíssimas ameaças. Fecha aspas. Lembrando que essas mensagens de hoje acontecem um dia depois de o Flávio Dino ontem ter proferido o seu voto, acompanhando o relator Alexandre de Moraes e votando para condenar os 7 réus do inquérito da trama golpista, que a gente viu aqui longamente ao longo do jornal, e para todos os 5 crimes imputados a cada um dos 7 réus, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Isso aqui é o quê? É basicamente o Moraes pegando pormenores, logicamente algo totalmente legal, ainda mais se tratando de um deputado que tem imunidade parlamentar garantida na Constituição. Eu sei que não vale muita coisa hoje, mas toda hora a gente tem que expor o nível de várzea que é Moraes com uma caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Sabe por que você não vai fazer isso, Alexandre? Porque você já tomou um sabão da Interpol. Ou melhor, você já tomou um sabão dos Estados Unidos, ainda no governo Biden, quando você tentou extraditar o Alan dos Santos. Você tomou um sabão na Espanha, do judiciário espanhol, quando você tentou extraditar o Oswaldo Eustáquio. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Chó se ele conhece a gente. Ele é muito valente, diz que não tem medo da Interpol, não é? Mas logo depois de gravar esse vídeo, uns 30 dias depois, ele consultou a Interpol com medo de ir para a Europa. Lembram que ele disse que iria para a Europa para pedir sanções contra o Moraes? Aí ele foi consultar a Interpol e achou melhor não viajar para a Europa, né? Ver como as ameaças, a ferocidade, né? A valentia desse sujeito é tudo uma piada. Ele faz isso porque ele está nos Estados Unidos, mas ele esquece que o Donald Trump não comprou os Estados Unidos, né? Ele tem um mandato e esse mandato vai acabar. Bom, o STF decidiu indiciar, ou melhor, notificar esse meliante por edital, né? Porque na decisão que o Moraes tomou, ele mostra que o Eduardo Bolsonaro já está sabendo. A notificação, ela serve como serviu para aquela oficial de justiça que entrou no hospital lá do Bolsonaro, que ficou prolongando a sua internação na UTI, fez até live para vender capacete dentro da UTI, para não ser notificado do processo no Supremo, para empurrar com a barriga. E o Eduardo Bolsonaro está fazendo a mesma coisa, ele não recebe carta rogatória, ele fica mudando de endereço lá, e não dá para achá-lo lá nos Estados Unidos, mas seja como for, esse edital é mais do que suficiente. Aqui você tem a decisão
que foi anunciada ontem, dia 30, mas foi tomada no dia 29, pelo STF, que mandou notificar o Eduardo Bolsonaro por edital, para apresentar a sua defesa. O Moraes determinou que o Eduardo Bolsonaro fosse notificado dessa forma, porque ele está se evadindo. Na mesma decisão, o ministro determinou que o blogueiro Paulo Figueiredo, denunciado no mesmo inquérito, seja notificado por carta rogatória via cooperação internacional. No dia em que a denúncia foi protocolada no STF, Moraes determinou as notificações dos acusados, mas todas as tentativas foram infrutíferas. Eduardo Bolsonaro tem domicílio no Brasil e mantém seu gabinete na Câmara dos Deputados, e para o relator, mesmo tendo seu domicílio em território nacional, o parlamentar está criando dificuldades para ser notificado. A citação por edital está prevista no artigo 4 da Lei 8.038, de 1990. Bom, aqui você tem a decisão para notificar o Eduardo Bolsonaro por edital, e nessa notificação o Moraes põe provas de que ele sabe já do processo contra si. Eduardo Bolsonaro nega a volta ao Brasil mesmo após a decisão de Moraes, que diz que ele não ia ser preso, nem ia perder o passaporte, mas ele decidiu ficar lá. É isso que Moraes explica, assim mesmo, né? Eduardo Bolsonaro diz que não volta ao Brasil e sonha em colocar Moraes na cadeia. Cabe ressaltar que o deputado pediu licença de afastamento das funções por 120 dias, sendo que o prazo venceu em 20 de agosto. Eduardo, se eu voltar, sei que vou ser preso. Primeiro tenho que anular o Moraes. Aqui, então, ele está declarando que é um foragido e que sabe do processo contra si. PGR, ele sabe da denúncia da PGR, né? Ele escreveu até um textão por causa da denúncia da PGR, ele sabe que ele foi denunciado, e agora o Alexandre de Moraes só vai formalizar a abertura do processo contra ele. Mas o processo, a rigor, já está aberto. O Moraes, inclusive, notificou o Eduardo Bolsonaro com a finalidade de abrir esse processo. Então, ele já é réu, só não foi assinada a decisão da abertura, mas isso vai acontecer a qualquer momento. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas vai acontecer a qualquer momento. A Polícia Federal questiona o Alexandre, PF questiona Moraes, se essas ameaças ao Flávio Dino devem ser investigadas no inquérito das milícias digitais. Pelo que eu sei, não vai ser no inquérito das milícias digitais, e sim no inquérito 4995. Por quê? Porque são os mesmos crimes. Veja só. Aqui está. PF vai investigar ameaças a Dino após voto para condenar Bolsonaro. Guilhotina, bala, moer. Redes sociais e provedores serão notificados para identificar usuários que pregaram violências contra o ministro. Essa matéria saiu no final da manhã de hoje. E aí você tem aqui. A Polícia Federal vai investigar ameaças nas redes sociais ao Flávio Dino e ao delegado Fábio Chora, aquele que foi ameaçado também pelo Eduardo Bolsonaro e por outros bolsonaristas lá na Câmara dos Deputados. O Fábio Chora é o responsável pelo inquérito da trama golpista que levou à condenação do Bolsonaro. O ministro entregou à Polícia Federal prints de mais de 50 publicações no Instagram, TikTok, X e YouTube. Os usuários defendem contra o Dino guilhotina, bala, moer na madeira, queimar em público e explodir a casa dele e de Shore, o delegado da Polícia Federal. Uma das primeiras medidas será notificar plataformas e provedores para identificar os usuários responsáveis pelas publicações. Os crimes investigados são ameaça, coação no curso do processo, incitação ao crime, crime contra o Estado e a ordem pública e crimes contra a honra. O próprio Flávio Dino solicitou a abertura da investigação. Em ofício à Polícia Federal, ele relatou que graves ameaças contra sua vida e integridade física foram espalhadas na internet. Ao analisar as publicações, Dino considerou que parece ter ocorrido uma ação concertada.
aqui você tem a decisão, a investigação da Polícia Federal, que tem 42 páginas. Então, diz que no dia 10 de setembro, o Flávio Dino, através do ofício tal, solicitou à Polícia Federal providências referentes a ameaças por ele sofrida. Nesse sentido, afirma que logo após proferir seu voto no âmbito da ação penal 2668, passou a ser destinatário de graves ameaças contra a sua vida e integridade física veiculadas pela internet. Aduziu que entre os traços que chamam a atenção, há constante alusão a eventos ocorridos no Nepal, o que parece sugerir uma ação concertada com caráter de incitação. Olha o que aconteceu no Nepal. Esposa do premier do Nepal é queimada viva em protestos contra o governo. É disso que eles estão ameaçando o Flávio Dino. Em anexo ao mencionado ofício, foram encaminhadas capturas de tela. Então, bala nos comunistas, tem que fazer igual, jogar ele no rio e moer na madeira. Sorri, zombe enquanto pode, hipopótamo comunista. A guilhotina se aproxima. Caminhão-tanque iria explodir em sua casa ou deveria. Por que a esquerda não presta? Seu filho da puta, advogado de Lula no STF, tu queres falar de um juiz de carreira, seu safado? Vai chegar a hora que iremos fazer com vocês o mesmo que o Nepal. Se preparem, tá ficando insuportável conviver com vocês. Seus filhos da puta, Nepal vem aí, Fábio Chor deve ser queimado em público. Olha só, gente, o nível da coisa. Então, tá aqui, a Polícia Federal já apurou muita coisa, tá? São 42 páginas, é muita ameaça. E essas ameaças, elas se coadunam com o que está fazendo o Eduardo Bolsonaro. Então, na minha opinião, minha amiga, meu amigo, e na de outro jurista que eu consultei, e uma terceira fonte, que eu não vou dizer quem é, tudo isso vai ser alocado no inquérito do Eduardo Bolsonaro e vai para a conta dele também. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.